Fala pessoal, de volta aqui, módulo 12 da frente 1, da nossa apostila 2 de Física, exercícios módulo 12, finalizando aquela sequência daqueles vídeos onde a gente conseguiu fazer toda aquela síntese de mudança de estado físico. Agora é um exercício voltado para as questões de balanço energético, né, de troca de energia, para poder a gente verificar temperaturas de equilíbrio, calcular essas temperaturas de equilíbrio, mas de todo caso, tendo mudança de estado físico ou não, a questão é que quando corpos trocam calor entre si, eu posso usar aquela ideia do calor recebido mais calor cedido igual a zero, ok? Bom, então assim, não tem muita coisa para falar sobre isso, a questão é que às vezes o calor cedido ou o calor recebido, a partir desse módulo 12, o que não acontecia no módulo 8 lá da apostila 1, que a gente trabalhou também com calor recebido e calor cedido, só que até então só em forma de calor sensível. Agora a gente vai misturar isso com calor latente. Tomar cuidado, porque a apostila de vocês, a maioria coloca assim, a questão do equilíbrio da água com o gelo e tal. Vamos tomar cuidado com a questão de que os corpos mudam o seu estado físico, mas não necessariamente você vai direto para a quantidade de calor latente, sabe? Você tem que entender, se o gelo está abaixo de zero, por exemplo, você precisa aquecer primeiro o gelo para ele atingir a temperatura de fusão para depois ele começar a derreter. Eu acho que é o caso desse exercício aí já, olha só. Um calorímetro ideal contém 50 gramas de água líquida. Então vamos lá, pessoal, pegando aí o exercício na página 131. Ambos em equilíbrio térmico a 20 graus. Então, dentro do calorímetro tem 50 gramas de água a 20 graus. Uma amostra de gelo, inicialmente a menos 40, é inserida no calorímetro de modo a trocar calor apenas com a água. Quer dizer que o calorímetro não vai interferir. Olha, o gelo muito frio e a água para poder entrar em contato. A água vai ceder calor para o gelo, enquanto isso o gelo vai poder mudar a sua temperatura e, eventualmente, mudar o seu estado físico. Após certo tempo, registra-se uma temperatura de equilíbrio térmico a 0 grau, restando apenas água na fase líquida no interior do calorímetro. Ou seja, se está a 0 grau e conseguiu derreter tudo, aliás, se está a 0 grau e está só fase líquida é porque conseguiu derreter tudo. Inclusive, você pode olhar no próprio gráfico que essa questão aí traz. Sabendo que o calor específico da água e do gelo está dando aí 1 e 0,5, calor latente, qual que é a massa do gelo que eu tinha? Então, basicamente assim, ó, o gelo recebendo calor e a água cedendo calor. Vou começar pela água, embora ela esteja pela direita aqui, ó. A água, ela cede calor e entra em equilíbrio final a 0 grau, ou seja, aquela água que estava a 20 graus no início, ela abaixou 20 graus na sua temperatura. Olha aqui o menos 20 na variação de temperatura dela. Enquanto isso, que essa energia perdida foi para o gelo e conseguiu aquecer o gelo de menos 40 até 0. Aí a variação de temperatura vai ser positiva, né? Porque de menos 40 até 0 a temperatura subiu 40. E o calor latente é 80, olha só. Massa de gelo eu não conheço. Calor sensível na fase de gelo é meio, calor sensível da água é 1. Aquela massa de água inicialmente a 20 graus é 50 gramas. E aí eu fiquei com um M aqui de incógnita, massa de gelo do início. Multiplicando aqui dá 20M, aqui dá 80M, aqui dá menos 1000. Somando 100M e jogando o 1000 para o outro lado, dividiu 10 gramas. A resposta é a letra B. Dá só uma olhada que o número 2 não vai fugir muito disso, não. Um aluno mistura 800 gramas de água a 20 graus com uma certa massa de gelo a menos 20 dentro de um recipiente com paredes adiabáticas. Diante do experimento, verifica-se que o sistema alcançou o equilíbrio térmico à temperatura de 10 graus. Equilíbrio térmico à temperatura de 10 graus significa que aquela água que antes estava a 20 graus, ela esfriou para 10. E aquela massa de gelo sofreu algumas transformações assim em sequência. Como não estava pronto para derreter ainda, porque a temperatura inicial era menos 20, primeiro aqueceu o gelo, depois derreteu todo o gelo e inclusive teve energia suficiente para aquecer essa água do derretimento do gelo até 10. Então, para o gelo aqui, galera, são 3 fases. Ó. 3 fases não, né? 3 energias. Esquentar o gelo, derreter o gelo, esquentar a água resultante.
E aquela água, desde o início, estava a 20 graus, ela só vai perder energia na forma de calor sensível, porque ela vai só variar a sua temperatura. Quimicão para aquecer o gelo, Quimilate para derreter o gelo, quimicão para aquecer a água, quimicão para resfriar essa água. Massa de gelo eu não sei, que é exatamente o exercício está perguntando. Calor sensível do gelo deu aqui. Calor latente também deu. Calor sensível da água deu para eu usar. São 800 gramas daquela água que vai esfriar 10 graus, né? O resfriamento dela é de 20 para 10, então ela resfriou 10 graus. O gelo esquentou de menos 20 para 0, então esquentou 20 graus. E depois esquentou de 0 para 10, esquentou 10 graus. Aí ficou só o M como incógnita. 10M mais 80M mais 10M menos 8.000, né, igual a 0. 100M igual a 8.000, são 80 gramas de gelo desde o começo. Então, o mais importante, gente, é vocês conseguirem identificar aí se existe a possibilidade de ocorrer uma mudança de estado físico ou não. E se sim, você tem que ver se aquela parte do sistema que está propensa a mudar de estado físico, se pergunte, será que está no momento? Por exemplo, o gelo aqui estava inicialmente a menos 20. Então, você precisava esquentar primeiro para depois começar o derretimento, ok? Olha só o número 3. No calorímetro de capacidade térmica 4 calorias por grau Celsius, agora deu a capacidade térmica do calorímetro, galera. Então, ele vai entrar na brincadeira aí, hein? Fica um pouquinho mais difícil. Contendo 10 gramas de gelo a 0 grau. Gelo a 0 grau, tá pronto para derreter então, hein? No gelo a gente vai começar com fusão. Um técnico de materiais introduziu uma amostra de 100 gramas de uma liga metálica a 100 graus e o equilíbrio térmico ocorre a 50. Ou seja, eu tenho o calorímetro, tem água dentro do calorímetro, tem o calorímetro, tem gelo dentro do calorímetro, e aí na hora que eu colocar a liga metálica, essa liga metálica está quente o suficiente para trocar calor, fornecer energia para esquentar o calorímetro, derreter o gelo e esquentar a água do derretimento do gelo. O equilíbrio térmico foi estabelecido a 50 graus, eu anotei aqui do lado, só para a gente poder ter a noção dos valores que a gente vai precisar usar. Então, assim, a liga vai abaixar a temperatura. Então, é quimilate. Quimicão. O calorímetro, a quantidade de calor do calorímetro, gente, sempre vai ser a capacidade térmica multiplicado pela variação da temperatura, porque quando o exercício cobra calorímetro é porque vai dar a capacidade térmica dele. O gelo sofre fusão, portanto, quimilate, e a água vinda do derretimento do gelo acabou sendo aquecida até 50 graus, então tem uma outra fase aqui de calor sensível. Então, a liga varia a temperatura, o calorímetro varia a temperatura, o gelo primeiro derrete, depois a água resultante do gelo vai esquentar até 50.